A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Você achou esse vídeo um pouco escuro? Estamos muito escuro, não é mesmo? Exatamente. Quando nós falamos da cor amarela, nós falamos do dourado, que é o céu, a casa de Deus, a luz. Pois é, hoje nós iremos apresentar à criança a cor preta. Isso mesmo, a cor preta que representa o pecado. Preste atenção. Se alguém falar para você, olha, não diga cor preta, isso pode ser discriminatório em relação à raça. Lembre-se que nós estamos falando sobre um método de cores. E nas cores não existe cor clara ou cor escura. Se estamos falando de cor, o preto é uma cor e é a cor mais escura que existe. Então, a cor preta nos representa o pecado, a ausência de Deus que é luz, ok? Então, quando você falar sobre o pecado para a criança, não diga para ela que o pecado é fazer coisa ruim. O pecado é você não ser bom ou fazer coisas que não é boa. Não. Muitas vezes o que é ruim para você não é ruim para a criança. O que é bom ou que é coisas boas não é bom e nem coisas boas para a criança. Então você precisa definir o pecado da seguinte forma: pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que desagrada a Deus. E dê exemplos do cotidiano da criança, como quando você grita com a sua mamãe, quando você desobedece à mãe, quando você vai lá, grita, xinga ou bate no seu irmãozinho, a sua mãe fica feliz? Isso não desagrada a ela? Ou quando você chega na escola, mente para a professora porque você não fez a tarefa de casa? Ou você cola lá na escola, se a professora pega você colando, isso não deixa ela brava, não desagrada a professora? Imagine a Deus, que é bom, que é perfeito e amoroso. Este é o pecado. O pecado desagrada a Deus. E aí você vai fundamentar na Bíblia o versículo que fala sobre o pecado, onde lá em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Há dois ensinamentos aqui sobre o pecado. Em primeiro lugar, porque todos pecaram. Todos somos adultos, todos são as crianças. Eu sou pecadora, a criança é pecadora. Todos nós cometemos pecado, mas não somos pecadores porque cometemos pecado. Somos pecadores porque existe dentro de nós a natureza pecaminosa. O que é isso? Ninguém ensina a criança a mentir. Ninguém ensina a criança a desobedecer. Ela faz isso sozinha, porque existe dentro dela o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Esta é a natureza pecaminosa. E continua: e separados estão da glória de Deus. Este é o castigo do pecado. O castigo do pecado é ficar separados de Deus. Lembra quando falamos que algo que nunca poderá entrar no céu é o pecado. E o pecado não nos permite entrar no céu. Onde também lá em Romanos 6:23 nós falamos que o salário do pecado é a morte. O castigo do pecado é a morte. É a morte o quê? Não poder estar no céu, morar no céu com Deus. Então, na cor preta, nós falamos sobre o pecado, definimos o que é pecado, falamos sobre o versículo que fundamenta, que é Romanos 3:23, onde você vai falar sobre a natureza pecaminosa e o castigo do pecado, que é a separação de Deus, onde esta criança não poderá entrar no céu desta forma. É muito triste esse pecado, não é mesmo? Não poder morar no céu, na casa de Deus? Mas não fique triste. O amor de Deus é tão grande que ele resolveu o problema do pecado.
No próximo vídeo, nos encontramos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.